Minha esposa traidora me fez de trouxa, por criar uma filha que não era minha, mas eu descobri tudo, e a processei por fraude de paternidade e venci. Ainda me lembro do dia em que conheci Marie como se fosse ontem. Estávamos os dois em um churrasco de um amigo, em um tranquilo bairro suburbano nos arredores de Chicago, e nos conectamos imediatamente, por um amor compartilhado por cervejas artesanais e música jazz. Algo no riso dela me atraiu. Era genuíno, uma mistura perfeita de calor e travessura, que a tornava instantaneamente magnética. Na época, eu estava cursando Direito, e conciliava turnos de meio período em um pequeno escritório para ganhar experiência prática. Ela era professora, apaixonada pelo seu trabalho, e pelas crianças de olhos brilhantes que guiava todos os dias. Nosso romance foi um turbilhão. Em poucos meses, éramos praticamente inseparáveis. Ela frequentemente aparecia no meu pequeno apartamento, os braços cheios de biscoitos ou brownies caseiros, insistindo para que eu fizesse uma pausa na minha leitura interminável. Nossas conversas eram profundas, mas sempre divertidas. Ela me desafiava em tudo, desde política até as melhores coberturas de pizza. Eu sentia que estávamos construindo uma base sólida de amizade, confiança e aquela centelha mágica com a qual todos sonham. Quando pedi Marie em casamento, estávamos em uma praia ventosa na Flórida. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, e seus olhos se encheram de lágrimas quando ela disse sim. Nos casamos em uma pequena cerimônia na casa dos meus pais, um lugar simples, com tábuas brancas e um quintal espaçoso. O casamento foi modesto, mas sincero, apenas amigos próximos, família e uma recepção simples. Fiquei emocionado ao ver como ela se encaixava perfeitamente na minha vida, e como apoiava minhas ambições. Nossos primeiros anos como marido e mulher foram cheios de esperança. Consegui um bom cargo em um escritório de advocacia de médio porte em Chicago, e Marie continuou ensinando a terceira série em uma escola primária local. Queríamos ter filhos, mas não tínhamos pressa. Ambos estávamos focados em construir nossas carreiras, e achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Quando ela finalmente ficou grávida, parecia o próximo passo perfeito em nosso grande plano. Durante a gravidez, eu me dediquei a atender todas as suas necessidades, idas noturnas para comprar sorvete, massagens nos pés e leituras intermináveis sobre paternidade que eu conseguia encontrar. Quando nossa filha, Lily, nasceu, tive certeza de que tinha tudo o que sempre quis. Lily tinha os olhos de Marie, ou pelo menos foi o que pensei na época, e eu me maravilhava com o que acreditava ser a nossa criação milagrosa. Passei a trabalhar mais horas no escritório, determinado a subir na carreira e garantir o melhor para minha família. Mas, olhando para trás de forma objetiva, vejo que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Pequenas coisas começaram a me incomodar. Às vezes, percebia que Marie chegava em casa mais tarde do que o esperado, dizendo que precisava ficar para reuniões com os pais dos alunos. Outras vezes, ela parecia mais protetora com o celular do que costumava ser. Ainda assim, atribuí tudo isso ao cansaço e ao estresse da nova rotina como pais. Estávamos exaustos, e eu achava que nossas discussões ocasionais, ou seu comportamento distante faziam parte da adaptação. Talvez eu tenha sido ingênuo. Vi apenas o que queria ver: um casamento feliz, uma família próspera, uma esposa amorosa. Os pequenos sinais vermelhos eram fáceis de ignorar em meio à correria do dia a dia. Afinal, eu ainda estava construindo minha carreira, e ser um novo pai já trazia suas próprias responsabilidades. No entanto, aquelas pequenas sementes de dúvida haviam sido plantadas. Eu só não fazia ideia de como cresceriam tão rápido, ou de quão violentamente destruiriam o meu mundo. Minhas suspeitas começaram a se fortalecer quando Lily tinha cerca de 1 ano. Marie sempre foi extrovertida, mas começou a ser cada vez mais evasiva sobre seus horários. Passou a se voluntariar em programas extracurriculares, que pareciam durar muito mais do que o normal. Em algumas ocasiões, ela chegava em casa usando um perfume que não era o seu, ou com o cabelo bagunçado, dando explicações vagas sobre alunos agitados e salas de aula caóticas. Tentei não pressioná-la demais. Eu não queria ser um marido controlador, nem acusá-la injustamente. Mas, com o tempo, essas pequenas inconsistências foram se acumulando, até se tornarem algo que eu não podia mais ignorar. Estávamos no sofá assistindo Netflix quando o celular dela vibrou. Marie olhou para a tela, e por um breve instante, vi um reflexo de culpa em seu rosto. Em seguida, colocou o telefone de lado, sem abrir a mensagem. Outras vezes, ela desaparecia no quarto para atender ligações em tom baixo. Meu estômago se revirava com uma sensação crescente de pressentimento. Até que, uma noite, depois que ela adormeceu, minha curiosidade falou mais alto. Eu sabia a senha do seu celular. Ela mesma tinha me dado há muito tempo para ajudá-la a organizar os aplicativos. Minhas mãos tremiam enquanto eu desbloqueava o aparelho. Odiei a ideia de invadir sua privacidade, mas a alternativa, permitir que minhas suspeitas continuassem crescendo, parecia ainda pior. Meu coração disparou, enquanto eu percorria chamadas e mensagens recentes. A maioria parecia inofensiva, trocas comuns com amigos e colegas de trabalho. Mas um nome aparecia repetidamente em horários estranhos: Tony. Eu mal o reconhecia. Quando abri a conversa, meus piores temores tomaram forma. As mensagens eram cheias de flertes, carregadas de insinuações. Em uma delas, Tony dizia que mal podia esperar para vê-la de novo. Outra mensagem dizia: a noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha primeira reação foi a negação.
Talvez Tony fosse apenas um velho amigo com quem ela tinha se reconectado. Talvez as mensagens fossem apenas brincadeiras fora de contexto. Mas, quanto mais eu lia, mais meu coração afundava. Os horários das mensagens coincidiam exatamente com as noites em que Marie dizia ter reuniões com os pais dos alunos. Os apelidos carinhosos, as menções a beijos roubados. Era evidente, ela estava me traindo. Na manhã seguinte, confrontei Marie. Minha voz firme, enquanto eu exigia uma explicação. Ela nem sequer tentou mentir. Talvez tenha percebido que as provas eram esmagadoras. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Ela se desculpou repetidamente. Insistiu que era apenas um caso, sem importância, e que já tinha acabado. Jurou de todas as formas que ainda me amava, e que foi apenas um erro. Uma avalanche de pensamentos tomou conta da minha mente. Nossa vida juntos, nossa filha, a santidade dos nossos votos matrimoniais. Tudo desmoronou em um instante. Senti uma onda de raiva, traição e desespero tão intensa que mal conseguia respirar. Sem dizer mais nada, peguei meu casaco e saí de casa. O vento gelado de Chicago cortava meu rosto, enquanto eu caminhava em círculos pelo quarteirão, tentando colocar os pensamentos em ordem. Quando finalmente me acalmei o suficiente para voltar para casa, Marie ainda estava sentada no sofá da sala, o rosto marcado por lágrimas. Ela implorou por perdão, jurando que nunca mais aconteceria. Minha mente gritava que eu deveria ir embora de vez. Mas então, pensei em Lily. No dia seguinte, um pensamento terrível começou a me assombrar. E se Lily não fosse realmente minha filha? A simples ideia disso parecia uma traição cruel por si só. Mas eu precisava saber a verdade, não importava o quanto doesse. Nos dias que se seguiram após minha primeira conversa com Marie, essa dúvida me corroía como uma dor de dente persistente. Cada vez que eu olhava para Lily, e seu sorriso inocente, e seus olhos brilhantes, eu sentia uma mistura sufocante de amor e incerteza. Era doloroso sequer considerar a possibilidade de que ela pudesse não ser minha filha biológica. Mas eu não conseguia seguir em frente sem saber com certeza. O "e se" pairava sobre mim como uma sombra, contaminando cada interação que eu tinha com Marie. Abordei a situação de maneira metódica, talvez influenciado pelo meu treinamento como advogado. Pesquisei laboratórios confiáveis de testes de DNA, li fóruns jurídicos sobre direitos paternos, e por fim, escolhi um laboratório discreto que prometia resultados confidenciais. Era surreal ter que me esgueirar dentro da minha própria casa, para conseguir uma amostra da saliva de Lily. Numa tarde, enquanto Marie estava fora, realizei o teste. Passei o cotonete na bochecha de Lily, que era jovem demais para entender o que estava acontecendo. Meu coração disparou, enquanto eu rotulava a amostra e a selava, no envelope fornecido pelo laboratório. Eu me sentia culpado por fazer isso sem Marie saber. Mas minha necessidade desesperada pela verdade superava qualquer preocupação com sua reação. A espera pelos resultados foi excruciante. Todos os dias, eu acordava com um nó no estômago, me perguntando se aquele seria o dia em que minha vida desmoronaria completamente. Tentei manter uma aparência de normalidade no trabalho, focando nos casos e nos documentos jurídicos, mas minha mente estava em outro lugar. Em casa, minhas interações com Marie eram civilizadas, mas distantes. Ela tentava se reconciliar, preparando jantares elaborados e me cercando de pedidos de desculpas, mas eu não retribuía. Eu estava congelado em um estado de tristeza e raiva, esperando por um veredicto que poderia tanto confirmar minha vida, quanto destruí-la por completo. Então, a notificação de e-mail chegou. Minha mão tremia, enquanto eu clicava para abrir a mensagem. Li os resultados do laboratório. Lily não era minha filha biológica. A probabilidade de paternidade era efetivamente zero. Naquele instante, me senti entorpecido, como se meu corpo inteiro tivesse sido mergulhado em água gelada. Percebi que, no fundo, eu ainda tinha esperança de que Lily fosse minha. Ver a confirmação científica e implacável de que não era, me deixou ao mesmo tempo furioso e devastado. Confrontei Marie naquela mesma noite. Ela estava sentada à mesa da cozinha, corrigindo provas. Seu rosto empalideceu no momento em que me viu segurando o celular e os resultados impressos do teste. Eu disse a ela o que havia descoberto. A princípio, tentou fingir choque, mas sua expressão logo se transformou em uma resignação silenciosa. Com a voz trêmula, admitiu que Tony poderia ser o pai de Lily. Disse que não tinha certeza e que nunca fez algum teste para confirmar. Ela disse que tinha suspeitas, mas que ficava apavorada só de pensar que se isso fosse verdade, como eu reagiria. Seus pedidos de perdão soavam vazios em meus ouvidos, enquanto ela tentava tocar meu braço. Eu me afastei, sentindo o nojo e a tristeza se misturarem dentro de mim. Perguntei se havia outros casos, outros segredos. Ela balançou a cabeça, negando. Mas, naquele momento, eu já não acreditava em nenhuma palavra que saía da boca dela. Naquela noite, fiz minhas malas e fui embora, me hospedando em um hotel próximo. Eu não sabia para onde aquela jornada me levaria, mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar vivendo sob o mesmo teto, com a mulher que me traiu da forma mais cruel possível. No momento em que saí daquela casa, senti um peso ser tirado do meu peito. Agora eu tinha a confirmação do meu maior medo. O que restava era decidir o que fazer com isso, e se algum dia conseguiria olhar para Lily da mesma forma. Independente da resposta, eu estava determinado a lutar pela verdade. Por mim, e por um senso de justiça.
Depois de sair de casa, me mudei para um pequeno apartamento mobiliado em um condomínio perto do centro de Chicago. Não era luxuoso, mas me oferecia o espaço necessário para pensar, sem ser assombrado a cada minuto pela traição de Marie. Toda vez que meu celular vibrava, minha ansiedade disparava. As mensagens de Marie variavam entre súplicas por perdão e acessos de raiva, exigindo que eu voltasse para casa. Eu as ignorava na maior parte do tempo. Meu foco era entender minhas opções legais. Marquei uma consulta com Sheryl Stedman, uma renomada advogada especializada em direito de família, altamente recomendada por um colega do meu escritório. Sentado do outro lado de sua grande mesa de mogno, contei tudo. O caso, o teste de paternidade, o futuro incerto de Lily. O rosto de Sheryl permaneceu impassível, mas percebi que ela simpatizava com a minha situação. Quando mencionei a possibilidade de entrar com um processo por fraude de paternidade, vi suas sobrancelhas se arquearem. Não era um caso comum. Ela explicou que casos de fraude de paternidade são complicados e variam de estado para estado. Mas, sob certas condições, era possível processar por danos, especialmente se eu tivesse sustentado uma criança que não era minha, sob falsas pretensões. Sheryl foi minuciosa ao expor os desafios que eu enfrentaria. Primeiro, eu precisaria de provas incontestáveis de que Marie sabia da possibilidade de que eu não fosse o pai, e ainda assim, escondeu essa informação de propósito. Segundo, eu teria que demonstrar como sofri financeiramente e emocionalmente, por causa dessa mentira. Não se tratava apenas da dor emocional. Os tribunais exigiriam evidências concretas, como pagamentos de pensão ou outras despesas que assumi, acreditando que Lily era minha filha biológica. Até mesmo os custos do pré-natal, do parto e dos primeiros anos de vida poderiam ser considerados relevantes. Ela também me alertou sobre o impacto emocional de levar isso a julgamento. Eu realmente queria colocar Lily no meio disso tudo? Ela era apenas uma vítima inocente. Aquilo foi um golpe no estômago. Eu amava Lily profundamente, mas ela não era minha. E toda a base da nossa família havia sido construída sobre uma mentira. Disse a Sheryl que queria seguir em frente com o processo. Minha esperança era me livrar de qualquer obrigação legal de pagar pensão, principalmente se Marie e Tony planejavam continuar seu relacionamento. Mais do que isso, eu queria justiça. Queria um encerramento. Se isso parecia vingança, eu não me importava. Eu me sentia traído de uma forma que atingia o cerne da minha identidade. Começamos a trabalhar imediatamente. Reuni registros financeiros, recibos e extratos bancários detalhando todas as despesas de Lily. Documentei cada indício de que Marie poderia ter sabido que Tony era o verdadeiro pai, desde registros suspeitos de ligações até mensagens de texto. Também anotei tudo o que conseguia lembrar sobre o nascimento de Lily, as consultas médicas do pré-natal, o parto, e todas as vezes em que Marie afirmou com certeza que a criança era minha. Reunir esses detalhes foi emocionalmente exaustivo. Cada nova evidência que eu encontrava era um lembrete doloroso da mentira sob a qual eu havia vivido. Enquanto isso, Marie me procurava constantemente. Mas eu havia instruído que qualquer comunicação sobre Lily ou nosso divórcio fosse feita apenas através do meu advogado. Os e-mails dela oscilavam entre arrependimento e agressividade. Em um momento, ela ameaçava me processar por abandono. Mas Sheryl me garantiu que nossa separação documentada e o processo legal em andamento invalidavam qualquer alegação desse tipo. A tensão entre nós cresceu rapidamente, especialmente depois que ela foi oficialmente notificada sobre o processo. Ouvi de amigos em comum que ela estava furiosa, dizendo que eu era cruel por virar as costas para Lily. Mas, do meu ponto de vista, eu não estava punindo Lily. Eu estava buscando responsabilizar Marie pelo estrago que ela causou. Todas as noites, naquele apartamento vazio, era uma luta. Eu olhava para as fotos de Lily no meu celular e me sentia dilacerado. Meu amor por ela era genuíno, mas a dor da traição obscurecia tudo. Ainda assim, segui em frente. Estava determinado a levar esse caso até o fim e retomar o controle da minha vida. Quando finalmente fomos a julgamento, eu era um feixe de nervo sustentado apenas pela minha determinação. O tribunal no centro de Chicago estava movimentado, naquela manhã fria de segunda-feira. Advogados, clientes e testemunhas se apressavam pelos corredores, ladeados por retratos de juízes austeros de décadas passadas. Meu coração disparou, enquanto eu caminhava até a sala de audiência designada. Marie já estava lá, sentada à mesa dos réus, os olhos inchados de quem havia chorado recentemente. Tony não estava em lugar nenhum, mas eu me perguntava se ele apareceria como testemunha. Sheryl e eu passamos horas nos preparando para este momento. Revisamos cada mensagem de texto, cada recibo, cada fragmento de evidência que demonstrava o conhecimento e a intenção de Marie. Quando o julgamento começou, o juiz estabeleceu os parâmetros do caso. Estávamos ali para determinar se Marie havia cometido fraude de paternidade, e se sim, quais seriam os danos a serem concedidos. O ar estava carregado de tensão, quando começaram as declarações iniciais. Sheryl apresentou um argumento conciso, mas impactante. Ela pintou o retrato de um marido confiável, que foi levado a acreditar que era pai de uma criança quando, na realidade, sua esposa sabia, ou no mínimo, suspeitava fortemente que isso não era verdade. Ela apresentou documentos que mostravam que Marie manteve contato frequente com Tony na época da concepção. E-mails e mensagens de texto provavam que eles discutiram a possibilidade da gravidez. Isso, Sheryl argumentou,
Indicava que Marie tinha motivos para duvidar da minha paternidade, mas escolheu não revelar a verdade. Quando o advogado de Marie tomou a palavra, ele tentou desviar a culpa. Afirmou que Marie realmente não sabia quem era o pai de Lily até recentemente. Ele enfatizou que ela estava arrependida, e argumentou que o bem-estar de Lily deveria estar em primeiro lugar, sugerindo que uma decisão contra Marie prejudicaria apenas uma criança inocente. Fiquei irritado com a insinuação de que eu era o vilão por buscar a verdade. Do meu ponto de vista, o verdadeiro dano estava na mentira que destruiu minha vida. Em seguida, começaram os depoimentos das testemunhas. Subi ao banco e contei como descobri o caso, e os resultados do teste de paternidade. Falei com firmeza, mas ao mesmo tempo com tristeza, sobre essa descoberta. Depois, Marie testemunhou em sua defesa. Em certo momento, ela desabou em lágrimas, afirmando que nunca quis me machucar, e que suas ações foram movidas pelo medo. Suas lágrimas não me afetaram, eu amei essa mulher um dia, mas sua traição destruiu o meu amor por ela. A evidência mais condenatória veio, quando Cheryl apresentou as mensagens trocadas entre Marie e Tony sobre a gravidez. Em uma delas, Tony perguntou explicitamente, e se o bebê for meu? Marie respondeu, ele nunca precisará saber. Aquela única frase ecoou no tribunal silencioso como um tiro. A tensão era palpável. O advogado de Marie tentou argumentar sobre o contexto, mas o significado era difícil de interpretar de outra forma. Após os argumentos finais, o juiz fez uma breve pausa. Esperei no corredor, andando de um lado para o outro, com Cheryl ao meu lado. Minha mente corria, imaginando todos os possíveis desfechos. Quando fomos chamados de volta, o juiz proferiu sua decisão. Marie havia cometido fraude de paternidade. Embora Lily fosse inocente, o tribunal reconheceu os danos financeiros e emocionais que sofri. Fui indenizado pelos gastos que tive, e o juiz declarou que eu não seria mais responsável pelo pagamento da pensão. O som do martelo do juiz ecoou nos meus ouvidos, selando uma decisão que validava minha dor, mas ao mesmo tempo trazia novas questões sobre o futuro de Lily. Saí daquele tribunal sentindo-me ao mesmo tempo vitorioso e devastado. Ganhei meu caso, mas a vitória apenas reforçava a realidade esmagadora de ter perdido a única família que pensei que tinha. Momentos depois, Marie também saiu. Os olhos vermelhos, os ombros caídos. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Um reconhecimento silencioso da fratura irreparável entre nós. Virei-me e segui em frente, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. No rescaldo do julgamento, minha vida parecia estar em suspenso. Eu tinha a validação legal que queria. O tribunal reconheceu minha dor e me libertou das obrigações de pensão. Recebi uma compensação financeira suficiente para cobrir o impacto emocional e os danos monetários que a mentira de Marie causou. Mas nada disso apagava a devastação pessoal. Ainda havia manhãs em que eu acordava desorientado, perguntando-me como tudo tinha desmoronado tão completamente. Marie se mudou da nossa antiga casa e foi morar com uma amiga. Embora Lily não fosse minha filha biológica, eu carregava memórias de seus primeiros passos, suas primeiras palavras e incontáveis histórias de boa noite. A dúvida persistia. Deveria manter um relacionamento com ela? Eu lutava com esse dilema constantemente. Legalmente, não tinha obrigação. Emocionalmente, o vínculo parecia complicado. No fim das contas, decidi que melhor era deixar que Marie e Tony resolvessem o futuro de Lily. Escrevi uma carta sincera, pedindo para que Marie a entregasse a Lily quando ela fosse mais velha, algo para explicar que eu nunca deixei de me importar com ela, mas que as circunstâncias eram impossíveis para eu lidar. Não muito tempo depois do veredicto, encontrei uma saída inesperada para as minhas emoções reprimidas. Aqui no Reddit, sob um perfil anônimo, comecei a compartilhar minha história em um fórum de conselhos sobre relacionamentos. Minhas postagens chamaram a atenção, com pessoas oferecendo simpatia, críticas ou suas próprias histórias de traição. Virou uma espécie de terapia estranha, digitar meus pensamentos, ler as palavras encorajadoras de estranhos, e ver quantos outros haviam sobrevivido a um sofrimento semelhante. Postei atualizações conforme o processo da ação judicial avançava, culminando em uma postagem final após a decisão do tribunal. A enxurrada de respostas foi avassaladora. Muitos comemoraram como justiça feita. Outros se preocuparam com o bem-estar de Lily. Alguns questionaram se eu havia sido duro demais. Quanto à vingança, percebi que ganhar a ação judicial, de muitas maneiras, já era a forma final de retribuição. Agora, Marie carregava o fardo financeiro de criar Lily sem o meu apoio, e sua reputação foi prejudicada. Assim que o rumor se espalhou entre nossos amigos em comum, algumas pessoas que eu considerava amigas se distanciaram dela, especialmente quando souberam da decisão do tribunal. Eu me senti satisfeito com esse desfecho. Mas a verdadeira satisfação foi de conseguir retomar o controle sobre minha vida e garantir que eu não continuaria pagando pela mentira de outra pessoa. Nos meses seguintes, me joguei no meu trabalho. O trabalho sempre foi minha zona de conforto, e eu aceitei a distração que os casos legais complexos me ofereciam. Meu chefe reconheceu minha dedicação, e eu acabei sendo promovido. Financeiramente e profissionalmente, eu estava prosperando. No entanto, pessoalmente, ainda lutava com ressentimento persistente e problemas de confiança. Sempre que tentava sair para um encontro, me via segurando demais, com receio de me abrir demais. As cicatrizes da traição de Marie não desapareceriam facilmente. Lentamente, comecei a me reconstruir.
As sessões de terapia me ajudaram a processar a mistura de raiva e tristeza, que ainda restava em mim. Comecei a ir para a academia, focando tanto na minha saúde física quanto no meu bem-estar emocional. Pouco a pouco, comecei a me sentir como eu mesmo novamente, uma versão de mim que era mais velho, mais sábio e, admito, mais cauteloso. Uma tarde, avistei Marie e Lily em um supermercado local. Lily estava mais velha agora, rindo de algo que Marie havia dito. Meu coração apertou ao vê-la, mas eu sabia que me ver novamente poderia causar mais dor a ela. Então me virei e fui embora, sem dizer uma palavra, carregando comigo uma estranha sensação de aceitação. Desde então, escrevi minha atualização final no Reddit. Expliquei que estava seguindo em frente com toda a saga, focando no futuro, em vez de no passado. Embora meu casamento tenha terminado com uma traição, aprendi o valor do respeito próprio e a importância da verdade. No fim, esse conhecimento, duro e doloroso, se tornou a minha base para um novo começo. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.